A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso é motivo de estarmos alegres na sua presença. Eu não sei como foi o seu dia, né? Talvez ele tenha sido agradável, talvez não. Talvez muitas situações se levantaram, mas eu quero te dizer que Deus ele tem feito grandes coisas por nós. Nós temos que estarmos alegres em sua presença e agradecer a Ele porque as misericórdias dele são infinitas e inesgotáveis. E eu quero compartilhar com meus irmãos a palavra de Deus hoje no livro de Jonas, né? Jonas, as pessoas têm Jonas como dito popular, um profeta fujão, né? E aqui no versículo 3 diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que veio a palavra de Deus a Jonas. E o Senhor disse para Jonas: Jonas, se levante e vá para Nínive. Vá lá proclamar a minha palavra e dizer que aquela cidade será destruída. Mas aqui a palavra diz que, porém, Jonas foi para Tarsis. Quer dizer, Jonas fez o inverso daquilo que Deus tinha dito para ele. Jonas, ele não ouviu a voz do Senhor. Ele não deu crédito à palavra de Deus. E ele foi fazer aquilo que ele achou que deveria ser feito. Quantos de nós deixamos de ouvir a palavra de Deus? E Deus, ele fala conosco, ele dá a direção, mas mesmo assim, nós tomamos a nossa decisão de agir pela nossa própria vontade. E o que acontece? A gente vai para o fundo, né? A palavra diz que quando Jonas, ele entrou nesse navio, ele foi para lá no fundo, no porão. Todas as vezes que nós fugimos da palavra de Deus, que nós nos afastamos do Senhor, nós vamos para o fundo. Eu não sei qual é a situação que você tem fugido, mas hoje Deus ele quer que você elimine pendências na sua vida. Deus ele enviou Jonas para cumprir o seu chamado, a sua vocação, que era levar a palavra de Deus a um povo que Jonas, né, já tinha sentenciado que aquele povo não merecia a misericórdia do Senhor. Porque Jonas tinha dores pessoais. Jonas tinha sentimentos que atrapalhavam ele de exercer o chamado dele. Tinha situações na vida de Jonas que não tinham sido resolvidas. E Deus envia Jonas a ter um confronto com aquela situação. Vai lá e diz àquele povo que se eles não se arrependerem, eu vou destruir. Jonas sabia que o Senhor tinha dito que ia destruir. Mas se aquele povo se arrependesse, que Deus ele é fiel para perdoar, ele iria perdoar. Porque as misericórdias dele são infinitas e inesgotáveis. E Jonatas não queria que aquele povo fosse perdoado. Porque aquele povo de Nínive foi o assassino. Eles foram o assassino de sua família. E Jonas queria sentenciar aquele povo. Existem situações de nossas vidas que têm impedido da gente ver a glória de Deus, né? Que tem impedido da gente viver o nosso chamado, as emoções que precisam ser curadas. E para Jonas receber o favor de Deus, ele precisava estar no centro da vontade de Deus. Existem situações na sua vida que você ainda não venceu e não viveu, porque você está fora dos propósitos do Senhor. E ainda que isso lhe doa, Deus quer te colocar em confronto. Mas sabe por quê? Porque Ele quer te dar autoridade. Ele quer que todas as pendências sejam eliminadas na sua vida. Na palavra de Deus, em 2 Samuel 15, 22, diz: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Porque todas as vezes que nós ouvimos a voz de Deus, que obedecemos a voz de Deus, nós vivemos um milagre sobrenatural. E Jonas não estava obedecendo a voz do Senhor.
Ele não deu crédito à palavra de Deus, ele foi fazer aquilo que ele queria. E por isso houve sacrifício. Jonas foi parar no ventre da baleia, foi jogado ao mar, lançado ao mar. E quando o Senhor disse para Jonas, ei, saia da posição que você está, dessa posição apostata, tire toda essa frieza espiritual, porque o que eu tenho para você, aleluia, depende tão somente que você, ouça a minha voz. E eu estou lhe dando uma direção, vá para essa cidade, vá falar do meu amor para aquele povo. E sabe como foi que Deus enviou a Jonatas? Foi uma palavra dura, dizendo assim, olhe, o Senhor vai destruir essa cidade toda aqui. Aleluias. Jonas, ele se precipitou, porque ele agiu com sentimento. As emoções dele não estavam curadas. Jonas ainda não estava preparado para viver o sobrenatural, para que a vida dele, em nome de Jesus, tivesse uma alavancada e para que ele entrasse no outro estágio de maturidade, para que ele tivesse uma intimidade maior com o Senhor. Todas as vezes que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, que vivemos nosso chamado, Deus, ele nos coloca no outro estágio. Aleluia. Em João 14:16, o Senhor diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O Senhor, ele é a direção para nossas vidas. E quando a gente se afasta, aleluia, do Senhor, a gente fica desnorteado, a gente fica sem rumo. Mas Deus hoje, ele quer colocar a nossa vida nesse rumo, nessa direção. A direção vem do Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos assumir a identidade de servos, assumir o nosso chamado e cumprir, lançar, em nome de Jesus, a nossa vida aos pés do Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor, para que seja feita a sua vontade. No versículo 9 diz, quando aquele barco, estava para afundar e a tempestade se levantou, porque na palavra diz que o Senhor deu ordem para que o mar se agitasse. E quando aqueles homens dentro do barco perguntaram a Jonas quem ele era, aquele Jonas precisava ser sacudido, ei, desperte, o barco vai afundar e a gente não sabe nem quem é você, nós estamos clamando aqui, orando e você está aí inerte. E Jonas assumiu a sua identidade e disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu e da terra, aquele que fez o mar e a terra seca. Quando você assume a sua identidade, quando você se assume como servo do Senhor, aleluia, Deus, ele faz o sobrenatural. E hoje, você assumindo a sua identidade e entendendo quem você é no Senhor, Deus, ele tem cura. Ele vai trabalhar no mais profundo das suas emoções e vai fazer com que você viva o sobrenatural. Amém? Se entregue para esse plano que traz a cura aos nossos sentimentos e nos coloca no outro estágio. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor nessa noite por essa palavra de cura, de libertação, de transformação. Continua nos ministrando, Pai. Traga à luz tudo aquilo que precisa de cura, situações que precisamos estar em confronto, para que assim tenhamos autoridade sobre ela. Que hoje toda a pendência seja eliminada das nossas vidas e que a gente possa viver, meu Pai, o nosso chamado em toda a plenitude, para que o seu nome venha a ser engrandecido e glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos e que vocês tenham um dia de milagres, em nome de Jesus.